Olá, o meu nome é Eliana Custódio, trabalho com transtornos emocionais como ansiedade, depressão e outros transtornos. E hoje eu venho falar de um tema muito importante, que é a depressão na adolescência e como ela afeta a família e principalmente a mãe desses adolescentes. A depressão é uma doença séria que pode causar muito sofrimento, tanto para quem tem ela quanto para quem convive com ela. Muitas vezes você, mãe, se sente impotente, culpada, angustiada e sem esperança diante do quadro depressivo, não é mesmo? Eu entendo você e sei bem como você está se sentindo. Alguns anos atrás, meu filho começou a se distanciar de todos de casa e principalmente de mim. Não falava mais comigo, ficava no quarto o dia todo. Eu mal via ele, pois ele ficava só no quarto. Não saía do quarto nem para comer. Eu ficava muito preocupada, batia na porta do quarto e ele só abria quando eu insistisse muito. E às vezes ele nem abria a porta. Uma dessas vezes que ele abriu a porta foi um dos piores dias da minha vida, pois a aparência dele estava horrível. Ele estava pálido, cabelo grande, muito magro e não aceitava nada que eu fazia para ele. Não comia, pois eu nunca via ele sair do quarto, não saía do quarto para nada. Comecei a ficar muito preocupada, pois eu não sabia o que estava acontecendo. E o pior, eu não sabia o que fazer. Comecei a ter pensamentos negativos sobre meu filho. Não sabia o que estava acontecendo e nem o que eu poderia fazer. Comecei a sentir muita dor de cabeça, sentia muito medo do que poderia acontecer. Tinha pensamentos negativos, que talvez meu filho tivesse alguma doença grave. Eu não tinha ninguém para conversar sobre isso e desenvolvi ansiedade. Comecei a ter crise de ansiedade várias vezes no dia e até mesmo no trabalho. Tinha crises de choro repentino, não conseguia mais dormir, desenvolvi bruxismo. Tomava remédio para isso, mas não adiantava mais, os remédios não faziam mais efeito e eu comecei a emagrecer muito. Me olhava no espelho e me via acabada, não tinha mais paciência com minhas filhas, sentia muita raiva, meu relacionamento piorou ainda mais, me sentia inútil. Quando eu falava com outras pessoas sobre o que estava acontecendo com meu filho, elas diziam assim: manda ele lavar uma louça, que isso passa, isso é falta de serviço. Diziam que isso era frescura. Eu sabia que isso não era nada disso. Eu conhecia meu filho. Eu sabia que ele não era assim. Ele era um menino alegre, feliz e de repente parece que perdeu o brilho, a vontade de viver. A impressão que eu tinha é que ele estava definhando dia após dia e ninguém me falava o que eu poderia fazer. E quando diziam, era para mim esperar que isso ia passar, que ia passar com o tempo, que isso era uma fase de adolescente. Quando eu escutava isso, eu ficava com muita raiva, seguido de um sentimento de impotência, porque eu não estava fazendo nada para ajudar ele. Eu me via sem saída, com medo de que algo de muito ruim estivesse prestes a acontecer com ele. E cada vez mais eu me afundava no pavor, no desespero, no medo. Mas Deus foi muito misericordioso comigo. Depois de um dia exaustivo de trabalho, quando cheguei em casa, peguei o meu celular e assisti um vídeo onde o profissional de saúde falava sobre os sintomas de ansiedade e da depressão. E eram os mesmos sintomas que eu e o meu filho tínhamos. Naquele mesmo instante me deu uma crise de choro. Eu não tinha ideia que eu estava tendo crise de ansiedade e o pior é que meu filho estava com depressão. Isso foi como se eu tivesse visto uma luz no fim do túnel, pois me abriu meus olhos. A situação estava horrível e eu precisava tomar alguma atitude. Eu precisava procurar ajuda, porque agora eu sabia o que estava acontecendo. Eu tinha medo só de pensar no que poderia acontecer. Eu achava que meu filho podia perder a vida. Eu tinha medo do que ele poderia fazer com ele mesmo. Com isso tudo, eu me dei de conta que eu também precisava de ajuda, urgente, pois eu estava sofrendo de ansiedade e já estava com vários sintomas de depressão. E o pior é que eu percebi que minhas filhas também estavam muito ansiosas. Imagina elas vendo a mãe nervosa, estressada, sempre, todo dia, e vivendo em um relacionamento abusivo e ainda com um irmão que não parecia nada bem. Então eu entendo você, mãe, sem ter alguém para contar
para pedir ajuda, viver se sentindo perdida, sem saber o que fazer e que rumo tomar. Você quer ajudar seu filho, mas não sabe como, não é mesmo? Você sonha em um futuro melhor para ele, mas não vê saída. Você sofre em silêncio, sem receber apoio e compreensão que merece. Eu quero que você saiba que não está sozinha. A depressão é uma doença muito comum que afeta milhares de pessoas no mundo todo. Afeta qualquer pessoa de qualquer idade. A depressão não é uma fraqueza, uma falha ou uma escolha. Ela é uma doença emocional que pode ser tratada. E o melhor, tem cura, tem tratamento. Eu quero que você saiba que você não é culpada pela depressão do seu filho. A depressão não é causada pelo único fator, mas por uma combinação de vários fatores. E você nem seu filho tem o controle sobre esses fatores. Você não pode evitar que a depressão aconteça, assim como você não pode evitar que outras doenças aconteçam. Eu entendo você e sei que você quer fazer de tudo para ajudar seu filho a se sentir melhor. Você quer que ele saia da cama, que ele se alimente bem, que ele se exercite, que ele se divirta, que ele estude, que ele trabalhe, que ele se relacione, que ele viva. Você quer que ele sorria, que ele brinque, que ele sonhe. Você quer que ele seja feliz. Mas eu preciso que você entenda que a depressão não é algo que se possa curar com um simples conselho, ou um abraço, ou até mesmo uma bronca. A depressão é uma doença que altera o funcionamento do cérebro do seu filho, afetando o humor, o pensamento, o comportamento, o corpo do seu filho. Ela faz com que seu filho se sinta triste, sem esperança, sem valor. A depressão faz com que ele tenha problemas no sono, no apetite, no peso, na saúde. A depressão faz com que ele tenha pensamentos negativos, irracionais, distorcidos ou até mesmo suicida. Você não pode mudar a forma que seu filho se sente, pense ou se comporta. Você não pode forçá-lo a fazer o que ele não quer ou o que ele não consegue fazer. E o pior, você não pode curá-lo da depressão. Mas você pode apoiá-lo, compreendê-lo, respeitá-lo, amá-lo. Você pode ajudar ele a buscar ajuda de um profissional e seguir o tratamento e aderir às recomendações. Você pode incentivá-lo a fazer atividades que ele goste ou que faça bem a ele. Você pode ouvi-lo, conversar com ele, expressar o seu sentimento, compartilhar as suas experiências. Você pode estar presente e disponível, atenta e carinhosa para o seu filho. Você pode ser a mãe que ele precisa, mas para isso você também precisa cuidar de si mesmo. Você precisa reconhecer que a depressão do seu filho também afeta muito você. E você precisa de ajuda, de apoio, de cuidado. Você precisa entender que sua saúde física e mental é muito importante e que você não pode negligenciar. Você precisa perceber que a sua felicidade não depende da felicidade do seu filho, que você não pode deixar de viver por causa dele. Pode parecer egoísta, mas cuidar de si mesma é uma forma de cuidar do seu filho. Se você estiver bem, você terá mais condições de ajudar seu filho. Cuidar de si mesma significa buscar ajuda profissional se você sentir que precisa. Você deve procurar apoio familiar e de amigos, fazer o que você gosta, relaxar e se energizar, ter momentos de prazer, de diversão, de amor, ter sonho, ter projeto, metas, planos. Você precisa viver. Eu quero que você saiba que você não está sozinha, que é uma mãe incrível e que tem um filho maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui, para te trazer esperança e te dizer que a depressão tem cura, tem tratamento. E você e seu filho possam voltar a ser feliz, como vocês merecem. Porque ninguém merece sofrer com depressão. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas informações sobre a depressão na adolescência e como identificá-lo, e como tratá-lo, e como ajudar seu filho a superá-la. Eu também vou te dar algumas dicas como cuidar de si mesmo e como lidar com as suas próprias emoções e dificuldade. Espero que esse vídeo seja útil e que você se sinta acolhida e encorajada. O que é depressão na adolescência? Muitas vezes você deve ter se perguntado, né? A depressão na adolescência é um transtorno de humor que se caracteriza por tristeza persistente,
e profunda e que interfere na vida diária de um jovem. É diferente da tristeza normal, que é passageira e que faz parte do desenvolvimento dele. A depressão na adolescência é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada por um profissional qualificado. Mas quais são as causas da depressão na adolescência? A depressão na adolescência, ela pode ter várias causas que envolvem fatores biológicos, psicológicos e sociais. Alguns exemplos são predisposição genética. Se há casos de depressão na família, o risco de desenvolver a doença é muito maior. Alteração hormonais. A puberdade é uma fase de muita mudança física e emocional, que pode afetar o humor e a autoestima do adolescente. Também o estresse, em situações como mudança de escola, por exemplo, ou de cidade, de amigos, separação dos pais, perda de um ente querido, de doença, violência, bullying, abuso, entre outros. Podem gerar um estresse que ultrapassa a capacidade de adaptação do jovem. Baixa autoestima, o adolescente ele pode se sentir inseguro, inferior, rejeitado, culpado ou inadequado por não atender expectativas próprias ou alheias. Também isolamento social. O adolescente ele pode se afastar das pessoas por vergonha, por medo, por falta de interesse ou de confiança. Uso de drogas. O adolescente ele pode recorrer às drogas para aliviar o seu sofrimento, mas isso pode piorar o quadro depressivo e trazer outros problemas de saúde e comportamento. Mas quais são os sintomas da depressão na adolescência? A depressão na adolescência ela pode se manifestar de diferentes formas, mas alguns sintomas são muito comuns, como tristeza constante, que pode incluir choro repentino ou frequente, ou sem motivo aparente, irritabilidade, raiva, agressividade ou apatia, falta de interesse ou prazer pelas atividades que antes ele gostava, como estudar, como brincar ou sair se divertir, dificuldades de concentração, de memória, de tomar decisões, alterações no sono, alteração no apetite, podendo comer mais ou menos, perda ou ganho de peso significativo, sentimento de culpa, de inutilidade, de desesperança ou vazio, baixa autoestima, autoconfiança, pensamentos negativos, pessimista ou suicida. Mas como você pode ajudar seu filho com depressão? Você pode, se você suspeitar que seu filho está com depressão, o primeiro passo é procurar ajuda profissional, para que ele possa avaliar o seu filho e confirmar o diagnóstico e indicar o melhor tratamento. O tratamento é essencial para que seu filho possa se recuperar e voltar a ter uma vida saudável e feliz. Além disso, existe outras atitudes que você pode tomar para ajudar seu filho com depressão, como demonstrar o seu amor e seu carinho, a sua compreensão, dizer para o seu filho que você o ama e que você está ao lado dele e que você se preocupa com ele e que você quer o bem dele. Abraça, beija, elogie, incentiva seu filho sempre que possível. Ouve seu filho com atenção e respeito. Deixe seu filho a falar sobre o que ele está sentindo, pensando e vivendo, sem julgar, sem criticar, sem minimizar a dor dele. Mostre interesse, empatia, apoio. Não force seu filho a falar o que ele não quer. Não force seu filho a falar se ele não quiser. Esteja disponível para ouvi-lo quando ele precisar. Incentive seu filho a fazer atividade que ele goste. Pode ser um esporte, uma arte, um hobby, um jogo, uma leitura, uma música, entre outras coisas. Você, mãe, sabe como fazer isso. Essas atividades, elas podem ajudar seu filho a se distrair, a se expressar e a se divertir e a se sentir melhor. Estimule seu filho a manter uma rotina saudável. Ajude ele a ter horários regulares para dormir, para acordar, para comer, para estudar, se exercitar e se cuidar. Uma rotina saudável pode trazer organização e disciplina e o bem-estar para o seu filho. Encoraja ele a se relacionar com outras pessoas,
Convide seu filho para sair com você e sua família, e com os amigos, e com outras pessoas que ele goste. Essas relações, elas podem proporcionar momentos de alegria, de troca, de aprendizado e de afeto para o seu filho. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, mãe, que está preocupada com a depressão do seu filho adolescente. Lembre que você não está sozinha nessa luta e que há muitas formas de ajudar seu filho. Procure apoio profissional, converse com outras mães que estão passando pela mesma situação. E acima de tudo, demonstre amor, afeto, compreensão pelo seu filho. Ele precisa de você mais do que nunca. E obrigado por assistir até o fim desse vídeo. E até a próxima. Que Deus te abençoe.